Vamos começar aqui falando hoje sobre funções, tá bom? Aí só vou pedir pro pessoal colocar a presença aí. Hoje a matéria vai ser um pouquinho conteúdo, né? Então a gente vai precisar aí estar prestando bastante atenção, porque como eu vou falar de funções, eu vou falar sobre diversos tipos de função e como é o comportamento de cada uma delas e como reconhecer isso. Faz bastante diferença quando a gente está fazendo estudo de função, porque se a gente consegue reconhecer o gráfico de uma função, fica muito mais fácil a gente saber quais são o possível comportamento dela, os valores que vão reger aí o comportamento dela, se a função vai ser crescente ou decrescente, enfim, entre outros fatores aí bem relevantes aí para o nosso estudo. Então hoje a gente está lá no capítulo 8 do livro 2, tá bom? E vamos dar continuidade. O que é uma função? Primeiro, para a gente saber o estudo de uma função, a gente precisa saber o que seria um produto cartesiano, né? A gente precisa entender o que é um plano cartesiano. E o plano cartesiano, a gente tem lá as coordenadas x, as coordenadas y, e o produto cartesiano é como se eu tivesse dois conjuntos que eles sempre vão me dar pares de valores x, y. Por exemplo, se eu falar que eu vou ter um conjunto A, e esse conjunto A ele tem aí 3 elementos e o conjunto B ele tem 2 elementos, o produto cartesiano entre eles sempre vai ser um par ordenado x e y, em que eu posso ter aqui, se o produto cartesiano é A vezes B, vai ser o primeiro elemento de A, depois o primeiro de B. O primeiro elemento de A e o segundo de B. Olha só. Como se estivesse fazendo uma distributiva entre os pontos, só que eu não vou fazer essa multiplicação, eu só vou organizá-los. Depois, o segundo elemento com esse primeiro, o segundo com o segundo, olha aqui, aparece, e assim por diante, eu vou listando. Se eu fizer um produto cartesiano de A por A, eu vou ter aí 9 elementos, porque seriam esses elementos combinados com eles de 3 formas possíveis, né? Sendo 2 o ponto x, e aqui y, x e y, e assim por diante. E perceba que o produto cartesiano de A e B é diferente do produto cartesiano de B e A. Isso é muito diferente. Então, aí a gente precisa entender que o produto cartesiano não é, de certa forma, um produto multiplicativo. A gente está fazendo uma combinação entre valores que vão me dar um conjunto de pontos. Beleza, então, o que seria então a definição de uma função? A gente define função quando tem um conjunto A a um conjunto B e que todo elemento de A eu tenho um único elemento em B. Eu vou mostrar isso graficamente. A notação disso é a seguinte: eu falo que a função de A e B é indicada por uma setinha do A que implica em B, né? E cada x só tem um único y. Um y ele pode receber de 2x. Vou mostrar para vocês como funciona isso. Olha só. Então, se eu for graficamente, é isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto A em que todos os elementos estão relacionados a um conjunto B. Tá vendo que eu tenho algumas setinhas aqui? Essas setinhas, elas estão me dando um conjunto imagem. Ou seja, tá vendo que esse ponto e esse ponto eles vão para o mesmo y? Então, repare só, eu não tenho uma mesma setinha saindo de... Eu não tenho duas setinhas saindo do ponto A, mas eu tenho do ponto B recebendo duas setinhas. Por que isso é importante?
Porque quando a gente for para o gráfico, vocês vão entender que o y, o x só pode ter um único y, né? E o y ele pode ter vários x. Olha só, eu falo que esse conjunto A é o conjunto domínio, o conjunto B é o contradomínio e os elementos que estão aqui recebendo essas setinhas é o conjunto imagem. Então, o contradomínio é esse conjunto aqui. E o conjunto imagem é as bolinhas. Tá. O que é domínio de uma função? Vamos pensar assim. O domínio de uma função são os valores que x pode assumir, né? Então, nessa primeira função aí que eu tenho, y é igual a 3x mais 7. O domínio dessa função, eu posso considerar que são os números reais. Por quê? Não existe nenhuma restrição para valor de x aqui. Como não existe nenhuma restrição para valor de x aqui, eu consigo falar que esses valores de x podem ser quaisquer valores, ou seja, os números reais. Vou colocar aqui para vocês. São os números reais. Então, domínio são os números reais. Beleza. Essa função y, existe alguma restrição? Eu tenho uma restrição. E a restrição é que aqui embaixo, esse denominador aqui, ele tem que ser diferente de zero. Então, se ele tem que ser diferente de zero, eu posso colocar que x menos 4 tem que ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 4. Então, qual é o domínio dessa função? Vou colocar aqui para vocês. Ó. O domínio dessa função são os reais menos o número 4. Pronto. Por que eu coloquei o 4 dentro dessas chaves? Porque ele representa um conjunto. Então, um conjunto que contém o número 4 não é domínio dessa função. E aqui nessa função raiz? Nessa função raiz, eu tenho o seguinte. Raiz não existe raiz negativa. Então, eu sei, né, pela definição da função raiz, que o que está aqui dentro da raiz tem que ser maior que zero. Então, x menos 5 tem que ser maior que zero. Então, x, tecnicamente, vai ter que ser maior que quanto? X vai ter que ser maior que 5. Então, x pode ser menos 1, x pode ser 2, x pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5? Não. Então, é bem característico que o domínio dessa função minha vai ser o quê? Os reais, né? Posso escrever assim, ó. X, ele pertence aos reais, tal que x deve ser maior que 5. Então, se x deve ser maior que 5, x não pode ser 5 nem menor que isso. Então, o domínio é representado pelos valores que x pode assumir. Isso é muito importante. Tá bom? Na verdade, maior ou igual a zero. Viu? Olha aqui, ó. Existe raiz de zero. Então, eu coloco aqui o zero igual a zero. Então, x ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Tá bom, gente? Maior ou igual a zero. Porque se aqui for 5, raiz de zero é zero. Então, zero entra no domínio dessa função, tá bom? Aqui não entra o zero. Aqui já entra o zero. Tá. Gráficos de função. Vamos pensar o seguinte. O gráfico de uma função ele vai ser representado aí por essa linha vermelha, onde eu tenho um plano cartesiano x, né, que é o eixo horizontal, e tem o eixo y, que é o eixo vertical.
Tá. Todos esses aqui representam uma função? Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4? Sim, eles representam uma função. Por quê? Porque eles têm um único valor de y. Eles têm um único... Cada x só tem um único y. Olha só. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz o teste para saber se é função. Vamos olhar essa função aqui. Ó. Eu tenho y igual a 2x menos 4. Se eu for traçar os pontos dessa função, né, a princípio a gente vai começar fazendo assim, mas depois a gente não vai fazer essa tabelinha para botar pontos no gráfico, não, tá bom? Começando aqui, eu faço, ó, quando o meu x for zero, substituir aqui, ó, zero, o resultado de y vai ser menos 4, ou seja, y é o meu f de x. Quando o meu x é 1, substituir o x por 1. 2 vezes 1, 1. 2, né? 2 menos 4, menos 2. E assim por diante. Quando eu substituir todos esses pontos, eu posso colocar esses pontos num gráfico. Né? Colocando num gráfico, ficaria assim, ó. Onde eu tenho aqui 0 e menos 4, ó. 0 de x, menos 4 de y. 1 de x, menos 2 de y. 2 de x, 0 de y. 3 de x, 2 de y, e assim por diante. Os meus valores vão variando aí de acordo com a função. Para eu reconhecer o gráfico de uma função, é bem simples. Eu posso falar que esses dois aqui são funções? O que vocês acham? Olha só. Por que um dos dois não é função? Por essa reta aqui. Se eu pegar essa reta, uma reta vertical, e passar por elas, tá vendo que aqui ela toca em 2 pontos? Por ela tocar em 2 pontos, ela não vai ser função. Se eu passar a mesma reta pelo outro gráfico, vocês vão perceber que sempre que eu passar essa reta, ela vai tocar em um único ponto. Sempre um único ponto. Ela vai estar caminhando aqui. Por ela estar tocando em um único ponto, ela vai ser caracterizada função. Então, aqui não é função porque corta 2 vezes essa reta horizontal. Né? Ela não é uma função de x. Né? Isso aqui seria mais um x em função de y. Eu poderia colocar isso, mas não y em função de x. Vou mostrar para vocês por quê. Sim, Julinha, pode falar. A função quadrática, ela é função, corta em 2 pontos, mas ela corta de uma maneira diferente. Quer ver? Vou mostrar para vocês um exemplo. Vocês estão vendo minha tela aí? Dá um ok para mim. Tá no slide? Então tá bom. Então. Já já eu vou mostrar minha tela para vocês. Tá, vou tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Não consegui achar o aplicativo, não, que eu estou em outro dispositivo. Mas olha só. Vamos pensar que eu tenho uma função quadrática, certo? Na função quadrática, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o eixo x. Deixa eu só pegar uma régua aqui.
eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y. A função quadrática, ela é exatamente isso aqui. Se eu for falar que a minha função f de x é igual a x quadrado. Tá dando para enxergar aí, ok? Se a função quadrática f de x é igual a x quadrado, se eu fizer... Eu vou só traçar o eixo aqui. Se eu colocar os pontos aqui. Então, se eu fizer minha função quadrática, né, ela vai sair daqui, vai passar por esse ponto, 1 e 1, vai passar por esse ponto, 2 e 4, 1, 2. 1 e 1, 2 e 4. Ela vai passar por esses pontos. Tá bom? Tá meio estranho o desenho, mas é isso aí. Ela vai passar por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. Onde a gente tem aqui o 0, 1, 2, né? 1, 2, 3, 4. Tá, então a gente tem aqui nossa função quadrática. Se eu fizer esse teste com ela, olha bem, eu vou passar uma reta vertical aqui. Essa reta vertical, vê se ela corta em mais de 2 pontos. Cortando só em um, né? Só em um, continua cortando só em um. Por mais que eu tenha um valor de y aqui para 2 valores de x, para ser função, ele tem que respeitar o teste da reta vertical. E o teste da reta vertical é que, se eu passar essa reta aqui, ela vai cortar somente em um ponto. Em todos esses pontos, ela corta somente uma vez. Você consegue entender? Por isso que uma função quadrática, a gente fala que é uma função. Por quê? Porque o teste que a gente faz é o teste da reta vertical. Eu coloco uma reta assim e faço esse teste na vertical para ver se esse valor está respeitando aí nossa... Então, vamos falar sobre domínio e imagem. O domínio e imagem é uma função a partir de seu gráfico. O que eu faço? Vamos pensar assim, eu tenho o domínio e imagem a partir de um gráfico, vai ser os valores de x e os valores de y que tem no gráfico naquele momento. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nesse gráfico, os valores de x que estão representados nessa função é daqui até aqui, ó. Esses são os valores de x que está no gráfico, que é desse início da função até o final da função aqui, ó. Esses são os valores de x. Ou seja, o domínio de x são os valores de x, que é o eixo das abscissas, para lembrar, abscissa. Assim, abscissa. Aí você lembra que é o eixo x abscissas. E o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, olha só, o domínio são os valores de x. E a imagem são os valores de y. A imagem é o máximo que a função veio de baixo até em cima. A projeção aqui. Se eu pegar a projeção aqui, ele saiu daqui até aqui, ó, até aqui em cima, não foi? Então, olha só. A imagem foi de 1 até 8.
e o domínio de 1 até 6. O contradomínio no gráfico é mais difícil da gente entender, que o contradomínio seria todos os números reais aqui. Por quê? Todos os números reais para essa função, ela estaria no conjunto, né, onde eu tenho a projeção da minha imagem. Seria isso aqui, ó. Esse aqui seria o contradomínio para essa função. Todos esses valores aqui dos reais, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que graficamente não é muito comum se pedir contradomínio. A gente se pede domínio e imagem. Contradomínio a gente pede mais quando a gente tem diagramas. Então, quando a gente vai fazer o estudo de uma função, é muito importante a gente saber o que seria o estudo do sinal de uma função. O estudo no sinal de uma função é saber quando essa função é positiva e quando ela é negativa e quando ela é zero. É basicamente isso. Então, se eu fosse fazer aqui um estudo para essa função, se eu pegar aqui, ó, os valores, regiões em que o y, lembrando, o y, regiões em que o y é menor que zero, ou seja, regiões em que essa função é negativa, as regiões seriam de quem? Negativa, ela seria entre esse intervalo aqui, ó. Pintadinho, ó. Ela seria negativa nesse intervalo aqui, ó, de menos 4 até 3. Por quê? Porque aqui a linha da função passa embaixo, ó. Tá vendo? A linha está passando por baixo. E aqui também, ó, a partir do 7. A partir do 7, essa linha da função passa para baixo também. Então, pense aí, ó, não tem uma linha que divide esse eixo aqui? Tem essa linha aqui, certo? Para cima disso é positivo, para baixo disso é negativo, né? Faz sentido a gente pensar assim. Então, se eu pegar os valores em que x é os valores em que y é negativo, vai ser quando o meu x tiver entre menos 4 e 3. Ó, lembra de intervalo? Por que eu coloquei parêntese? Porque o 4 ele não está incluso, nem o 3 está incluso. E a partir de 7. Então, entre 7 mais infinito. Depois, a gente tem o quê? As regiões em que o y ele é positivo, ou seja, as regiões em que ele está acima do eixo x. As regiões que ele está acima do eixo x são essas regiões aqui, ó, que eu vou marcar para vocês em azul. Vai ficar bem bonitinho aí no nosso slide. Essas regiões aqui, ó, antes do 4 e entre o 3 e o 7. Tá vendo que a região aqui está acima do eixo x? Logo, a gente tem aqui que os valores são positivos para y quando o meu x ele é menor que menos 4 e quando o meu x está entre 3 e 7. Então, quais são as regiões em que eu tenho aí o f de x, ou seja, onde eu tenho o meu y igual a zero? Eu tenho o meu y igual a zero nessas regiões aqui que eu vou colocar em rosa, para vocês perceberem, ó. Tá vendo aqui o 4? Quando faz esse cruzamento, ó, quando ele cruza o eixo x, quando ele corta o eixo x, deixa eu fazer em amarelo, é melhor. Quando ele corta o eixo x, eu tenho aqui, ó, os valores em que esse y ele é zero. Ou seja, são as raízes da minha função. Isso é muito importante a gente ver. Ó. Aqui eu denoto como intervalos. Ó, intervalos, intervalos. As raízes são números, não é entre um intervalo. É um número que representa onde aquele y é zero. Função decrescente, crescente e constante. O que seria identificar uma função decrescente, crescente e constante? É basicamente a gente pensar o seguinte. Tá vendo essa primeira reta aqui, ó? O que acontece com o seu valor? Ela vai diminuindo. O livro traz uma definição que a gente pode se confundir, mas ó, esse x aqui não é menor que esse x, porém, essa imagem desse x é maior que essa imagem. Como eles são os opostos, essa função é decrescente. No geral, é só olhar.
Da esquerda para a direita, o valor está aumentando ou está diminuindo? Se estiver diminuindo, a função é decrescente. Se estiver aumentando, a função é crescente. Então, ó, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, estou andando nesse sentido. Minha função aconteceu o que com essa? Decresceu, ela diminuiu. Então, a função é decrescente. Da esquerda para a direita, o que aconteceu com minha função? Minha função aumentou de valor, né? Então, a função é crescente. Então, a função é crescente. Ela é crescente. E aqui ela é decrescente. Quando que ela é constante? Ela é constante quando ela não altera seu valor, né? O nome já diz, ela é constante. Para qualquer valor de x, ela tem o mesmo valor. E isso é uma função? Sim, isso é uma função. Porque às vezes o pessoal olha que é constante e fala, não, a função tem que variar, né? E a função constante é uma função. Ou seja, independente do valor de x, y vai ter sempre o mesmo valor. Quando a gente for falar em gráficos, é muito importante a gente entender algumas notações. Vou mostrar aqui no slide para vocês exemplos de translações e reflexões. O primeiro delas seria eu fazer esse gráfico, por exemplo, f de x é igual a x mais 2. E esse gráfico f de x é igual a x mais 2, eu poderia jogar os valores aqui, né, menos 1, 0, 1, e ir montando esse gráfico. Eu vou mostrar, quando a gente vai estudar cada função especificamente, eu vou explicar para vocês o que acontece com cada uma delas. Essa aqui é uma introdução de todas as funções. Depois que eu fiz esse gráfico, eu posso ter algumas opções de translação dessa função, né? O primeiro exemplo de translação dessa função é se eu colocar aqui dentro do f de x, ó, aqui dentro, um valor somando ou subtraindo. Tá vendo? F de x mais 1. Só que antes, a função era isso aqui, Juan. Ó. F de x, que é igual a x mais 2. Antes, minha função era essa. X mais 2. O que você fez com essa função minha? Eu falei agora que eu vou acrescentar um aqui, ó. Falando que eu estou falando f de x mais 1. Então, significa que no lugar do x, eu vou colocar quem? X mais 1. Então, quando eu coloco, ó, no lugar do x, eu vou colocar x mais 1. Então, fica x mais 1 mais 2. Minha função vai transladar, vai ficar x mais 3. Olha o que aconteceu com minha função quando eu somei aqui dentro do parênteses. Ela se deslocou uma unidade para cá. Vou mostrar isso para vocês mais claro no próximo slide, ó. Eu tinha f de x mais 1, então ficou ó, x mais 1 mais 2, né? Olha o que aconteceu com minha função. Minha função antes passava aqui e tinha raiz aqui. Ela andou para o lado de cá. Ó. Ela andou nesse sentido. Ela andou nesse sentido. Tá vendo? Ela estava cortando aqui, a original dela. Cortava aqui. O que aconteceu com ela? Ela se deslocou uma unidade para cá. Ela estava em 2, ela veio para cá. Consequentemente, se aumenta o valor que vai interceptar no eixo Y. Olha só o que acontece com a minha função se eu somar uma unidade fora. Somar uma unidade fora. Quer ver? Deixa eu dar uma explicação um pouquinho mais clara para vocês. Olha só. Tá vendo esse gráfico? Esse gráfico, ele é uma função x quadrado, né? Se essa função minha é a função x quadrado, eu poderia colocar, por exemplo, se eu fizesse f de x mais 1, como é que ficaria essa função minha? Ficaria x mais 1
quadrado. Não é isso? Tá, então, ó, f de x mais 1 ficaria o quê? X ao quadrado mais 2x mais 1. Apliquei o produto notável. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, vou fazer aqui o gráfico, botar o gráfico em outra cor, vocês iam perceber que o gráfico, ó, ele teria raiz 1, né? A gente já estudou, teria raiz 1. Tá dando para enxergar esse amarelo? Vou fazer de azul. Ele teria raiz 1, logo, ele ficaria deslocado uma unidade. Na raiz seria menos 1, né? Então, ele ficaria deslocado uma unidade. Ele passaria para cá. Ficaria esse gráfico. Por quê? Porque quando eu somo 1 aqui, eu desloco a função nesse sentido. O que aconteceria, então, com essa função se eu subtraísse uma unidade? Se eu fizesse, então, f de x menos 1. Ficaria assim, ó. X menos 1 ao quadrado. Ficaria f de x menos 1. Seria essa função aqui, ó. X quadrado menos 2x mais 1. Não é isso? Minha função, ela se deslocaria no outro sentido. Vou fazer... Ela se deslocaria no outro sentido. Logo, ela teria raiz igual a 1, né? A raiz aqui. Ela viria aqui. Passaria também aqui nesse 1 aqui. Então, essa em roxo seria minha função. O que aconteceu com essa função quando eu subtraio aqui? Eu desloco a função nesse sentido. Mas você está mostrando só na função quadrática, mas isso acontece para todas as funções, quando eu faço essa soma aqui dentro. O outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é quando eu faço essa soma fora. Como assim, Juan, fora? Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o que está no gráfico. Fora seria isso aqui, ó. Se eu pensar aqui, ó, eu tenho f de x, uma função x mais 2, e se eu somar a essa função f de x, 2 unidades. Quando eu somo a uma função 2 unidades, eu estou falando que eu estou aumentando o valor em y 2 casas. Se eu subtrair, eu estou diminuindo o valor em y 2 casas. Eu não estou alterando lá dentro da função. E é isso que acontece, ó. Eu tenho uma função aqui, essa função x mais 2, aquela função que eu tracei no início, e se eu aumentar, se eu somar 2 unidades, ela vai subir 2 unidades, ó. 1, 2. Consequentemente, todos os pontos vão subir 2 unidades. Aqui, que estava em 0, vai passar 1, 2 unidades. Ela vai aumentar 2 unidades. Assim, eu posso dar um exemplo aqui com vocês, novamente, na Agora, essa aqui em cima, a gente tem a translação em x. Vou colocar horizontal. A de baixo, a gente vai fazer a translação vertical. O que seria, então, a translação vertical? A translação vertical é se eu pegar
a minha função, que inicialmente era f de x, e somar. Fazer f de x mais 1. Ou seja, eu transformei essa função em uma outra função, que eu vou chamar de g de x. Então, a função g de x ficaria a seguinte função: x ao quadrado mais 1. Ou seja, eu estou aumentando uma unidade para cima nessa função, certo? Então, ó, se eu estou aumentando uma unidade para cima, vou fazer esse gráfico aqui em laranja. Estou aumentando uma unidade para cima, logo ela começa no 1. Ela faria isso aqui, ó. Então, é mais ou menos isso que ela faz. Ela vai aumentar uma unidade, logo, todos os valores dela vai aumentar uma unidade. Essa função em laranja. Se eu fizer menos 1, então, esse mais 1 fez com que a função fizesse o quê? Subisse nesse eixo. Se eu colocar, então, menos 1, fizer minha função f de x menos 1, transformando em minha função h de x, que é uma outra função. Então, h de x, ela seria igual a x ao quadrado menos 1. Esse menos 1, vai me caracterizar que eu estou reduzindo a função a uma unidade. É como se a função passasse aqui agora. Ficou um monte de linhas, mas ó, a vermelha era a principal, f de x. A verde foi quando eu andei para cá, quando eu fiz f de x mais 1. A roxa foi quando eu fiz f de x menos 1. Então, fez com que eu deslocasse para cá. A laranja, quando eu somei 1 fora da função, fez com que eu deslocasse para cima. A rosa fez com que eu deslocasse para baixo. Então, todas essas funções, quando eu faço a translação dela, faz com que eu movimente essa função de alguma maneira. E isso vai alterar a forma com que ela vai ser plotada no gráfico. Isso aqui está falando basicamente o que eu falei. Se eu somo, o valor aumenta no gráfico. Se eu subtrair o valor, vai diminuir no gráfico. Eu estou fazendo uma translação da função. Quando eu falo de reflexão, é basicamente isso aqui. Eu estou multiplicando minha função por menos 1. Então, minha função que estava para cima, ela vai ficar para baixo. Se eu for dar um exemplo aqui na nossa folhinha aqui, eu tenho que a reflexão ela seria dada pela multiplicação por menos 1. Então, quando eu faço a multiplicação por menos 1, minha função f de x vai ficar, que era x quadrado, multiplicando por menos 1, vai ficar menos x quadrado. Não é isso? Então, vou falar que minha função gh j de x. A minha função j de x agora é menos x quadrado. Se eu for fazer um gráfico dessa função, vai ficar da seguinte maneira.
olha só, vai inverter. Ele vai fazer o gráfico aqui. Então, essa multiplicação por menos 1 indica a reflexão no eixo e entre o eixo x. É como se tivesse um espelho aqui. Essa função vermelha é idêntica a essa função verde, só que ela está invertida. Deixa eu... Olha o que acontece quando você inverte, a função ela vai se inverter no gráfico, né? E essa é a nossa matéria hoje, gente. Como exercício para vocês aí, né, praticar aprendizagem 1 a 8 na página 26 do livro e sessão Enem de 1 a 6 na página 29 a 30. As questões são bem interpretativas, principalmente da sessão Enem, interpretar os gráficos, como se comporta, entender o conceito, o que está pedindo, que é o mais importante, tá bom? E eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre esse conteúdo aí. Alguma dúvida? Pode dizer. Até que dia os exercícios de ontem? Até terça-feira que vem. E os de hoje até quarta-feira que vem. Tá bom? Essa data aí do exercício está no formulário, está lá no... Acho que eu não enviei o formulário, mas vou colocar lá na plataforma e vou mandar para vocês também. Tá bom? Lembrando que essa aula vai estar disponível aí para quem quiser ver e rever. Eu acho que essa aula foi bem produtiva sobre funções. Tudo que a gente for estudar em funções a partir de hoje vai estar baseado nisso aqui, nessa aula de hoje. Seja qualquer tipo de função. Alguma dúvida, galera? Pode aí perguntar, tirar dúvida, vamos... Tá tudo tranquilo? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Eu desejo vocês aí uns bons estudos, né? E se tá tudo tranquilo, então vamos lá praticar, fazer exercício. Qualquer dúvida me chama aí, me dá um zap, tá bom? Então, beijão pra vocês.